meus tios! Tudo bem com vocês? Então tá bom. Bem-vindos ao canal do Gordo Honesto. Eu sou o Gordo Honesto. No vídeo de hoje, vamos falar sobre Superman. Sim! Saiu o terceiro trailer, focado agora na vilania da maior mente criminosa do mundo. Sim, Lex Luthor. O primeiro trailer foi focado mais no Superman fraquinho, e no segundo trailer, uma DR entre Lois e o Superman. A pergunta: será que esse vai ser finalmente o Superman do bilhão? Aquele bilhãozinho que a Warner sempre sonhou pro seu Superman e que por uma fanfarronice do mundo acabou vindo justamente com o Aquaman, o super-herói mais sacaneado da história da Warner e da DC? Bom, não dá pra gente saber isso até o filme estrear. Mas enquanto o filme não estreia, vamos fazer uma retrospectiva dos outros Supermans do cinema e ver aonde que este novo Superman vai se encaixar, tá bom? Então antes da gente começar, deixa aquele like gostoso, o comentário maroto, se inscreve no canal, toca no sininho e aproveita agora e siga a gente também no Instagram, @gordohonesto. Lá eu vou tentar colocar uns conteúdos diferentes e algumas coisinhas mais atuais que não dá pra gente ficar fazendo vídeo toda hora, né? Pelo menos por enquanto. Tá bom, meus tchuns? Então vamos lá. Vamos jambrar esse vídeo aí. Bom, o primeiro Super é o Super mais amado de todos, que é Christopher Reeve. Ele é o ator / Superman mais amado por todos os fãs. Praticamente 99% dos fãs de Superman adoram Christopher Reeve. Esse 1% talvez seja o pessoal que não conhece ele. E Christopher Reeve, ele conseguiu fazer uma dupla interpretação, vamos dizer, perfeita. O seu Clark Kent, ele era tímido, desajeitado, carismático, mas ele não era uma caricatura de um personagem tonto, abobado. Ele era a perfeição do rapaz simpático atrapalhado. Já o seu Superman exalava bondade, confiança e força, nunca arrogância. E parecia que ele realmente queria ajudar as pessoas. Era a imagem da bondade em pessoa. Ele conseguiu representar perfeitamente o alienígena que viveu entre humanos. Quer dizer, o tom dos filmes, principalmente no primeiro e no segundo, eles não tentavam ser densos e sombrios, e muito menos puxado para galhofada e para piada, coisa que hoje em dia é muito corriqueiro. Na verdade, os filmes eles eram muito inspirados nos quadrinhos, no tom do Superman dos quadrinhos daqueles anos, o que acabou gerando filmes com tom leve, esperança e idealismo. E para fechar com chave de ouro, os filmes de Christopher Reeve, eles foram agraciados com a trilha sonora de John Williams. Caiu como uma luva no personagem dele. Nós tivemos uma trinca perfeita de sucesso, pelo menos para o primeiro e para o segundo filme, que era um ator cativante, uma história honesta do personagem e uma trilha sonora de encher os olhos de lágrima. Não teve como dar errado, e não deu. Bom, o segundo Superman no cinema foi Brandon Routh, que infelizmente o filme dele foi acometido por uma série de péssimas decisões e que, por incrível que pareça, e o pessoal às vezes não sabe, não foi culpa do ator, porque o ator ele tem talento e tem capacidade. O primeiro erro do filme do Brandon Routh é que ele foi concebido para ser uma exata continuação dos filmes do Christopher Reeve. Ou seja, se ele não se chamasse Superman O Retorno, ele ia se chamar Superman 5. Por causa que a ideia era continuar os eventos do último filme de Superman e puxar aquela nostalgia da época e tudo mais. O tom do filme, a trilha sonora do filme, tudo foi pensado para ser uma continuação de Superman 4. O resultado do filme, ele acabou sendo datado, que acabou ignorando 30 anos, mais de 30 anos, de história em quadrinho, histórias boas do Superman que teve ali. O tom do filme, ele ser um negócio meio retrô, um negócio mais arrastado, foi prejudicado porque Batman Begins tinha saído um ano antes. É um filme mais voltado para ação e tudo mais. E o filme de Superman não contou muito com isso. E aí o público não comprou a ideia. Falando do Superman do Brandon Routh, o ator nem teve culpa do fracasso do filme, por causa que ele também não teve condições de criar o próprio Superman dele. Ele teve que atuar baseado no que o Christopher Reeve tinha feito, então não teve espaço para criar um personagem. Mesmo porque o Brandon ele foi escolhido porque ele se parecia fisicamente com o Christopher Reeve.
Então veja a somatória de coisa errada acontecendo, né? Você pega um cara parecido com o ator para fazer um filme parecido com o do outro ator. Você não tem chance de fazer o seu personagem, porque você tem que fazer o do outro ator. Ou seja, Brandon Routh foi um cosplay caro de Christopher Reeve. E isso não se estendeu apenas para o Superman. O Lex Luthor de Kevin Spacey, também ele é 100% baseado no Lex Luthor do Gene Hackman. Falando da história do filme em si, o filme não apresentava nada de intrigante. Era uma história de um Superman que ficou anos desaparecido, uma Lois Lane apagadinha, mãe solteira de um filho de um pai alienígena. O filme não teve grandes cenas de ação, que foi um perigo em uma época que você já tinha filmes de X-Men e Homem-Aranha arrebentando tudo por aí. É uma pena, porque talvez se tivessem soltado as amarras do Brandon Routh para que ele pudesse atuar, a gente tivesse um Superman interessante. Apesar do filme ruim, mas o Superman dele poderia ter sido bom. Agora, o terceiro Superman é o polêmico Henry Cavill. Esteticamente, o Henry Cavill é o Superman perfeito. Ele é grande, ele era forte, ele tinha aquele queixo quadrado assim. O uniforme dele modernizado, baseado no que os 952 do quadrinho estava fazendo. Então, você não pode reclamar que não estava fiel ao quadrinho. Muito bom. Mas ele sofreu do mesmo problema do Brandon Routh, o tom do filme. Homem de Aço não é um filme ruim, ele é um filme bom. Mas o problema é que, quando ele foi lançado, o público estava acostumado com os filmes leves e engraçadinhos da Marvel. E o Homem de Aço, ele veio como um soco no estômago do público. É um filme pesado, denso. É o Superman realístico. O Superman do Henry Cavill foi o Superman que mais tentou se aproximar da realidade. Assim como você tem o Batman de Christopher Nolan, que seria o Batman do mundo real, o Superman do Zack Snyder seria o Superman do mundo real. Então, a situação é a seguinte: é um alienígena na Terra, com poderes extremamente poderosos para poder sobrepujar a humanidade, ou se tornar o deus de todas. Por causa desses poderes, ele tem problemas para lidar com isso. Então tem toda aquela questão de responsabilidades e dilemas martelando a cabeça do cara, criam perguntas e que são respondidas durante o filme. Se você prestar atenção, você vai ver que os dilemas dele vai sendo respondido durante o filme e isso vai moldando mais ainda o caráter dele. Muitas pessoas, a maior parte do público, diz que esse Superman ele é depressivo, ele é amargurado, mas parafraseando o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Imagine a responsabilidade desse Superman, que ele pode matar pessoas com um espirro, der um soluço, ele pode fazer um terremoto. Então, em um mundo real, como foi criado para esse filme, esses dilemas têm que aparecer. Então não dá para ele ser o Superman bonzinho, da alegria, colorido. Em suma, o Superman do Henry Cavill não foi o Superman que passava aquela imagem de liberdade, positivismo, esperança, como era o Superman do Christopher Reeve, mostrando que um Superman realista, ele não é tão docinho de coco como a gente imagina. Agora, uma coisa bem interessante de se pensar é o seguinte: se o filme do Homem de Aço tivesse saído no lugar de Superman o Retorno, talvez o resultado poderia ter sido outro. Na onda de um Batman realista, um Superman realista lá em 2006 poderia ter tido uma aceitação muito melhor. E agora vem ele, o Superman de David Corenswet. Muito foi falado no começo da produção do filme de que esse Superman seria o Superman para Frentex. O Superman boa gente, positivista, vamos só pensamentos bons e coloridos. A gente ficou esperando isso. O primeiro trailer foi meio que um banho de água fria, porque a primeira cena em que a gente vê o Superman, ele tá arrebentado, sangrando e arfando no chão. E as outras cenas que se vê depois é um Superman de cara fechada, amargurado, triste, bravo, não sei. Mas é um Superman, é um Superman sisudo. Se você fala assim, esse aí é o Homem de Aço 2, eu acredito. Aí veio o segundo trailer, que mostrou um Superman mais despojadinho. Apesar de já ter uma DR com a Lois Lane logo no começo do trailer, que eu achei, sei lá, meio piegas. Mas tivemos um pouco mais de cenas desse Superman com a cara não tão sisuda, né? E o terceiro trailer, aí abriu a porteira da Marvelzice.
E aí saiu piadinha, Lois Lane pilotando nave alienígena, um monte de inimigo, aquele cachorro mordendo todo mundo. Eu odeio aquele cachorro. Então, assim, já virou a galhofada que o James Gunn tanto adora. Vendo os trailers e conhecendo o histórico do diretor, o João Pistola, eu posso mais ou menos dizer que esse Superman pode sofrer do mesmo problema dos antecessores. Um Superman bom, com potencial, mas que o filme vai arrastar ele para baixo. E por que eu digo isso? Porque eu não confio no João Pistola. O James Gunn, ele é um diretor que ele não consegue se segurar. Você pega Guardiões da Galáxia, é um grupo de personagens desajustados que tem que se juntar para viver aventuras bizarras pelo espaço. Depois, ele vai fazer Esquadrão Suicida, um grupo de personagens desajustados que vão para uma missão suicida. Aí ele me faz um seriado Black Ops dos personagens do Esquadrão Suicida. É um grupo de pessoas desajustadas que tem que lutar por alguma coisa. E aí depois ele me faz o quê? Comando das Criaturas. E o que é isso? Um grupo de personagens desajustados que tem que fazer uma missão e blá 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 blá. Ou seja, o lance do James Gunn é pegar um grupo de personagens XYZ, criar situações engraçadinhas e fazer isso dar certo. Ele consegue? Consegue. E tem talento para isso. Agora, Superman não é personagem para isso. Veja bem, já tivemos um exemplo de que uma história blasé, arrastada, sem muita ação, morna, não dá certo. O Superman realista, problemas existenciais, poderes para dominar a humanidade se ele quiser, também não deu certo. O que deu certo? O tom leve, de esperança, de justiça e positivista do Christopher Reeve. Foi o único Superman que deu certo. Independente de bilheteria e os cambal. Mas é o Superman amado por todos. O filme de James Gunn vai fazer isso? Não vai. Vai ser aquele filme com ação desenfreada, repleto de piadas e cheio de James Gunninices. Bom, resumindo tudo, tivemos bons Supermans, tivemos péssimos filmes, mas bons Supermans. Mas uma coisa a gente tem que entender. O Superman não é só um personagem de quadrinho que foi transportado para outras mídias, como filme, televisão, videogame. O Superman, ele é mais do que um personagem. Ele é um símbolo. Ele é um símbolo de coragem, é um símbolo de altruísmo, de esperança, de otimismo. Não é apenas um personagem forte, poderoso, que destrói as coisas. Eu posso citar o Goku como um personagem forte, o Saitama como um personagem forte. Mas nenhum desses dois se tornam símbolos de esperança e de altruísmo, e de moral. O Superman, na verdade, ele é um exemplo do que nós seres humanos poderíamos ter sido se fôssemos pessoas melhores. É isso que o Superman representa. O melhor de cada um de nós. Então é isso, pessoal. Esse foi um papinho gostoso sobre Superman. Gostaria de poder falar muito mais, mas aí o vídeo se alonga, aí vocês não vão assistir. Mas, se vocês gostaram, por favor, deixa o like, comentário maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente agora no Instagram para ver outras novidades por lá também. E se vocês têm sugestão de alguma coisa, de algum vídeo, escreve aí! Manda lá no Instagram também e fala, ô Gordo Honesto, faz um vídeo disso. Eu vou ver, vou falar, meu amigo, eu vou fazer um dia. Porque eu não tenho tempo para tanto. Mas eu faço. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. Valeu! E no próximo vídeo a gente vai falar sobre... Papai, deixa eu falar. Tá bom. Obrigada. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre Bob Goods. Não.